Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia para todos aqueles que irão assistir este vídeo. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra do Senhor que se encontra lá em João, capítulo 2, versículo 13 ao 25. Eu lendo hoje, aqui em João, a palavra do Senhor, e o Senhor falou fortemente ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra. Lá em João, eu vou ler somente alguns versículos, não vou ler todos. Do 13 ao 15, diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombo, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azarrogue de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Então aqui a gente vê uma passagem em que Jesus, ele chegou ali no templo e ele viu que o templo estava sendo usado de forma indevida, que o templo ele não estava sendo usado para o fim, que era para ser. Ele viu que estavam usando ali o templo para o comércio, para comercializar, para os seus próprios interesses, e não é isto que o Senhor quer. Então o Senhor ele não se agradou, porque o templo ele foi feito para a adoração, para nós estarmos lá adorando ao Senhor, buscando ao Senhor e não buscando os nossos próprios interesses. Então o Senhor ali, ele cirou, na palavra do Senhor, diz que ele cirou ali naquele momento. Ele não gostou, ele não se agradou do que ele estava vendo. E hoje nós somos templo, nós temos o templo e a morada do Espírito Santo. Então nós fomos feitos para adorar, a nossa essência é de adorador. Então o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, nós fomos feitos para adorar o Senhor. Nós somos criados com essa finalidade de adorarmos a Deus, ao nosso Criador, aquele que nos criou, que nos formou. E naquele dia, Jesus ele não se agradou do que ele viu ali no templo, as pessoas usando o templo para outros fins. Então o Senhor também ele não quer que nós usemos o templo dele, que somos nós, para outros fins, a não ser que seja para adoração, para honra e glória do nome dele. E aqui em João, vamos dar continuidade, em João 2, vamos lá para o versículo 18, 19, 20 e 21. Diz assim: Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele estava falando do templo de seu corpo. Então Jesus aqui estava falando, que ele morreria, que aquele corpo ia ser morto, ia sofrer, ele ia passar por aquele sacrifício, aquele corpo iria morrer, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Porque a morte ela não pôde tragar Jesus, A morte ela não pôde vencê-lo. Jesus ele venceu a morte. Então Jesus ele estava querendo dizer aqui nesta passagem isso, que ele derribaria aquele templo, aquele corpo, mas em que 3 dias ele ressuscitaria. E Jesus ele veio ao mundo como um homem, ele veio em forma humana, mas ele não pecou, ele não foi pecador, ele é santo, ele não conheceu o pecado, ele é santo, a natureza de Jesus, de Deus, é santo. E na sua palavra, lá em 1 Pedro, diz que nós devemos ser santo como ele. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim: Porque está escrito: Sede santo, porque eu sou santo. E sem essa santidade é impossível ver a Deus. Então o Senhor quer que nós sejamos santos. E nós hoje, nós somos esse templo. Só que nós possamos usar o nosso templo somente para adorar a Deus. Nós somos morada e templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós, no nosso coração. Ele habita em nós.
Então, nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, tudo que há em nós é para glorificar o nome do Senhor, é para adorá-lo. Então, que nós não possamos nos deixar contaminar com as coisas desse mundo. Que nós não possamos fazer como naqueles dias, né? Que aqueles homens estavam trazendo coisas que não agradavam a Deus para dentro do templo, né? Estavam comercializando o templo do Senhor. E o Senhor se irou, ele não se agradou do que viu, porque a única finalidade do templo é a adoração. Então, que nós não possamos fazer, né, como naqueles dias, mas que nós possamos usar o nosso corpo, que nós possamos usar, né, a nossa adoração, o nosso templo, né, para adorar o Senhor, porque o Senhor, ele habita dentro de nós, né, ele habita dentro de nós. Então, o Espírito Santo, ele é santo e ele quer um templo limpo. Ele quer um coração limpo. Ele não habita em meio à impureza. Ele não habita em meio à imundícia. Ele não habita em um coração sujo, em um coração que não o agrada, né? Que faz as coisas, aquilo que não agrada ao Senhor, que está em pecado. O Senhor, ele quer um coração limpo, um coração puro. Porque a nossa essência, né? Lá no começo, né? Em Adão e Eva, Deus nos fez puro, Deus nos fez limpo, até o pecado entrar no mundo, né? Então, até o pecado entrar no mundo e corromper essa natureza. Mas Jesus veio para isso, né? Para tentar limpar, para nos limpar novamente, né? Para nos levar a Deus, para ligar-nos novamente a Deus, porque esse elo foi rompido, ele foi quebrado com o pecado, com a impureza. Mas Jesus, ele veio para isso. Então, que o nosso templo seja para adorar o Senhor, que não possamos trazer nada que venha entristecer ao Espírito Santo de Deus. E mais adiante, em João também ainda, então aqui em João 2, 24 e 25 ainda diz assim, ó. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então o Senhor, ele nos conhece, ele sabe o que há em nós, o que há no nosso coração. E Jesus sabia, né, que nós pecamos, que nós erramos, que o pecado tinha entrado no mundo. Ele nos conhece, ele conhece o nosso coração. Então, o que é que há em nós? O que é que há na nossa natureza humana, né? Da natureza humana. Lá em Gálatas 5, versículo 17, vai dizer. Nós vamos ler aqui, fazer a leitura lá de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Vai dizer assim, ó. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Então, aqui vem falando sobre o quê? A natureza humana, né? No capítulo 19, aqui vem falando sobre as obras da carne, né? E nós somos carne, mas nós também temos um espírito. E as obras da carne são essas. E o espírito e a carne, eles brigam, né? Assim, estão em constante briga, como vem dizendo aqui, né? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro. Então, eles nunca estão em concordância, né? Nunca vão estar, porque a carne, ela busca os desejos da carne, e o espírito quer aquilo que é do espírito. E o que é da carne vai de contrário ao que é do espírito, né? Então, todas essas aqui são a nossa natureza. Tudo isso aqui
é o que se opõe ao Espírito, são os frutos da carne, é a cobiça, é a inveja, né, a feitiçaria, é a idolatria, é homicídios, é bebedices, heresias, inimizades, tudo isso aqui. Então o Senhor, ele nos conhecia, né? Ele falou aqui no versículo que ele nos conhece, né? E ele sabe que tudo isso há em nós, é da nossa carne, né? Só que ele disse que derrubaria o templo e o levantaria em 3 dias. E nesse ato de Jesus, nesse ato dele, né? Ele pôde o quê? Ele morreu por nós, né? Ressuscitou. E neste momento, né, o véu do templo foi rasgado. Neste momento você foi trazido para perto de Jesus novamente. Neste momento, né, ele perdoou os nossos pecados. Ele quer que nós tenhamos um novo templo. A partir deste momento, Jesus ele diz: eu vim para que eu possa derribar esse templo sujo, esse templo de impureza, e para que eu faça um novo templo, né? Que um novo templo seja feito em ti. E Jesus então vem trazer esse templo, que é o templo lá do início de tudo, que é um templo puro, né? Antes do pecado entrar no mundo, que é um templo puro, um templo que não vai ter impurezas, que não vai ter imundícias. Mas para isso não precisa só eu dizer, Jesus morreu por mim e pronto, né? Os meus pecados estão perdoados e eu posso fazer o que eu quiser e é isso aí, pronto. Não. Jesus se sacrificou por nós, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que reconhecer esse sacrifício para que Jesus venha morar em mim, para que Jesus derrube esse templo, né? E para que ele levante um templo novo e que esse templo agora seja um templo de adoração. Para isso eu preciso reconhecer o sacrifício de Jesus lá na cruz, né? Ele nos deu livre arbítrio, né? Como na sua palavra diz. Então eu tenho que reconhecer, né? Não basta apenas eu dizer, né? Eu tenho que reconhecer esse sacrifício, que ele morreu por mim. Então, desse jeito, Jesus vai vir, Jesus vai entrar, Jesus vai habitar na sua casa, no seu coração, esse templo. E esse templo agora vai ser um templo limpo, um templo puro, porque Jesus ele vai tirar toda a imundícia, né? Todo pecado, todo erro, tudo que é impuro, tudo que é sujo, né? Toda inveja, toda soberba que há em nós, tudo que não agrada a Deus, né? Tudo o que for ao contrário ao que Deus quer para as nossas vidas, ele vai tirar toda injustiça, toda falta de amor, né? Tudo que não agrada a Deus, ele vai vir, ele vai tirar e ele vai limpar, ele vai fazer como naquele dia lá, ele vai jogar fora, né? E ele vai limpar, e o nosso templo vai se tornar um templo puro, um templo limpo, somente para adorar ao nome do Senhor. E lá em Gálatas 5 vem falando sobre os frutos do Espírito, porque esses que eu citei são os frutos da carne, mas nós temos os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? É a paz, é o amor, é a longanimidade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Todos esses são os frutos do Espírito. Então o Senhor ele veio para limpar o nosso templo, né? Assim, para fazer um templo novo, né? Então tirar tudo aquilo que era errado, tirar tudo aquilo que não agrada a Ele e limpar o nosso templo, o nosso coração, limpar esse templo. Ele quer fazer morada e Ele não mora em local sujo, então Ele vem limpar, né? Para que seja morada do Espírito Santo de Deus. Então tudo que não agrada ao Senhor, Ele tira, Ele limpa, Ele joga fora, mas que você possa estar disposto a reconhecer o sacrifício de Jesus, o sacrifício que Jesus fez por você lá na cruz, né? E que tudo seja para a glória dele, tudo que você for fazer, tudo que há na sua vida, seja para a glória do nome do Senhor, seja para a adoração do nome do Senhor, porque essa é a finalidade, né? Ele nos fez para adorarmos e no céu nós vamos continuar adorando ao Senhor. E para nós estarmos no céu adorando ao Senhor, nós precisamos ser santo. Nós precisamos tirar tudo que é impuro e agradar a Deus, né? Viver em santidade, procurar aquilo que é de Deus, o que é do Espírito e deixar as coisas da carne. Então que você possa reconhecer
esse sacrifício de Jesus por você na cruz, e que Ele possa lhe abençoar, que você possa ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor possa abençoar sua vida, sua casa, que você possa estar debaixo da proteção, debaixo das mãos do Senhor, que o Senhor possa te guardar a tua vida e te livrar de todo o mal. Amém?